música é, sem dúvida nenhuma, a arte mais popular do planeta. Mas o que pouca gente sabe é que por trás de um chorinho ou de uma complexa sinfonia de Villa-Lobos, existem relações matemáticas muito simples que ajudam a formar, ao lado do talento dos homens, o edifício sonoro da nossa música. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Não é de hoje que músicas rítmicas como o samba, que excitam os nossos sentidos e mexem com as nossas emoções, são perseguidas. Essa história começa há muito tempo, lá na Grécia Antiga. O filósofo e matemático Pitágoras imaginou que as 7 esferas, os planetas que giravam como se pensava na época ao redor da Terra, produziam a música das esferas. Essa música não poderia ser ouvida pelos humanos simplesmente porque ela era a própria música da vida, que nós ouvíamos desde o nascimento. Assim como um ferreiro deixa de ouvir o som da sua bigorna, não ouvíamos essa melodia celestial. Um outro filósofo grego, Platão, tomou 2 séculos depois a música das esferas como modelo ideal do cosmos e também da vida em sociedade. Para ele, a música pode funcionar tanto como elemento de harmonia como de destruição, dependendo do gênero musical. Em primeiro lugar, estão as músicas que ajudam o cidadão a encontrar o equilíbrio, a elevação, aproximando-o dos deuses. É a música produzida pela lira, pela cítara. Todas as outras levam os homens à decadência, à degeneração, e os aproximam dos animais. São as músicas rítmicas, enfim, todas as músicas populares. A descoberta das relações matemáticas entre os sons nos explicam que notas ou intervalos são esses que reconhecemos como ruídos. Todo som é, na verdade, uma onda sonora que se propaga no ar em uma determinada frequência, uma pulsação. Dá uma olhada. O som produzido pelos nossos passos são uma frequência. 3 passos por segundo, 4 passos por segundo, 5 passos por segundo e assim por diante. Se pudéssemos ouvir 440 passos em 1 segundo, teríamos este som. Esta é a nota Lá. Essa frequência é de 440 Hz, que significa 440 pulsos em 1 segundo. Todas as outras notas musicais são também frequências. Quando tocamos 2 desses sons juntos, estamos, na verdade, combinando frequências distintas. Neste caso, temos 2 notas Dó, uma mais grave e outra mais aguda. Vamos reduzir as frequências igualmente de maneira que possamos ouvir as pulsações como passos. Para cada passo deste Dó, 2 passos deste outro. Portanto, uma mesma nota, mais grave e mais aguda, tem uma relação matemática de 1:2. Se combinarmos o Dó com um Sol, teremos isso. Para cada 2 passos do Dó, 3 do Sol. A combinação de um Dó com um Fá gera a fração de 3/4. Esses são os intervalos mais agradáveis ao ouvido humano. São formados por frações simples. 1/2, 2/3, 3/4. Agora, veja só esta combinação. Um Fá com um Si. Uma grande confusão, não é mesmo? Um intervalo de 32/45. Elas começam juntas e só vão se encontrar depois de 32 passos do Fá e 45 do Si. Vejam vocês que por trás dessas combinações menos ou mais,
agradáveis aos ouvidos, existem frações numéricas justamente mais ou menos complexas. E essas frações complexas é que foram evitadas nos cantos gregorianos. E ainda fez com que a igreja, na Idade Média, proibisse a sua execução. E elas ficaram conhecidas como diábolos em música, o diabo na música, ou apenas trítono. Trítono, o diabolos em música, é na verdade a combinação de dois sons que tenham entre eles 3 tons inteiros. Num piano fica fácil de ver. Entre uma tecla preta e uma branca, temos meio tom. Se pegarmos um Fá, por exemplo, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Entre um Fá e um Si, temos um trítono. Para entender isso melhor, teremos que dar um novo passeio pelo mundo grego e conhecer um pouco mais o trabalho do filósofo e matemático Pitágoras. Foi com o instrumento de uma só corda, o monocórdio, que Pitágoras realizou suas experiências. Provavelmente uma das primeiras tentativas de organizar e compreender o espectro sonoro no Ocidente, lá na Grécia Antiga, mais de 500 anos antes do nascimento de Cristo. Pitágoras percebeu que o som produzido por uma corda esticada e pela sua metade eram reconhecidos pelos nossos ouvidos como sendo o mesmo som, mais grave e mais agudo. É como se ele fosse produzido por um homem. Ou por uma mulher ou criança. Mas ao fazermos vibrar uma terça parte dessa corda, um novo som aparecia. Tocados simultaneamente, esses sons produziam uma agradável combinação ao ouvido humano. Dividindo sucessivamente essa corda em sua quarta parte, quinta, sexta e assim por diante, Pitágoras foi organizando matematicamente o espectro sonoro e encontrando as relações matemáticas existentes entre os sons das muitas escalas, das mais diversas regiões e épocas da civilização grega. Muito provavelmente foi partindo de um raciocínio semelhante que nasceram as escalas musicais em outras culturas. Se o som produzido por uma corda e o som produzido por essa corda, reduzida a uma terça parte, produzem uma combinação agradável, o que aconteceria se, repetindo o mesmo raciocínio, também dividíssemos esta corda que produz esse novo som em 3? Um novo som surgirá, que combina perfeitamente com esse segundo e também com o primeiro. E foi provavelmente assim que há muitos séculos atrás, algum músico chinês, colecionando sons a partir das sucessivas divisões do som original, começou a criar uma escala musical, até que ele se deparasse com o 6º som produzido por essas sucessivas divisões. Pela primeira vez, nessa experiência, um som não combinava com o som original. Por sinal, eles até se pareciam excessivamente. O que fez com que o nosso chinês imaginário desse por concluído o trabalho e criasse uma escala com apenas os 5 primeiros sons. Uma escala pentatônica. Nessa escala, todos os sons combinam entre si. Para experimentar isso, qualquer um de nós pode se sentar à frente de um piano e tocar somente as teclas pretas, que formam uma dessas escalas pentatônicas. A escala pentatônica é a escala da música oriental, especialmente da música chinesa, japonesa e dos hindus. E é uma escala onde todos os tons têm uma relação matemática idêntica entre si. E isso provoca um sentimento de harmonia, de igualdade, que é um sentimento também da civilização chinesa, da arte chinesa como um todo. Aquele 6º som encontrado pelo nosso chinês também traz uma relação matemática complexa com o som original.
de 15 por 16. Além do que, 15 por 16 é quase 16 por 16, ou seja, 1, o som original. Pela extrema semelhança e pela complexidade existente na relação desses sons, ele foi afastado do universo sonoro chinês. Foi justamente a incorporação dessas combinações de sons que incomodavam o ouvido que deram vida à música tonal, imortalizada pelo compositor Johann Sebastian Bach. Bach certamente percebeu que se o trítono estabelecia a relação mais complexa entre os sons de uma escala, ao escorregarmos esses sons para os que estivessem imediatamente ao lado, ou seja, Fá para Mi e Si para Dó, sairíamos da dissonância para a consonância, do ruído para o prazer, da tensão para o repouso. Bach, na prática, procurou unificar todos os conhecimentos que ele obteve a partir dos compositores franceses, italianos e dos alemães, gerando uma espécie de sistema lógico de composição. Usando principalmente a questão do trítono, que era chamado de o diabo na música, não? Porque ele gerava instabilidade no discurso musical, incentivava as emoções profundas, o que os religiosos da época principalmente abominavam. E ele trabalhava com o trítono para gerar instabilidade musical, portanto tensão musical, e com as melodias para gerar a parte estática da música, a parte contemplativa. Ele conseguiu realizar o sonho de todos os compositores de todos os tempos, encaminhar a música para uma organicidade tal que em nosso tempo Villa-Lobos viria a dizer que ele não havia apenas produzido a melhor música de um país ou de um tempo, mas ele havia descoberto os segredos da linguagem universal, cósmica da música. A música mexe com as pessoas, não resta dúvida. Pode despertar alegria, tristeza, comover, excitar. Mas muito antes da música existir, existe a sua matéria-prima. Os sons, no seu estado mais puro, servem ao compositor, assim como a paleta de tintas pode servir ao artista plástico. Com a invenção de modernos aparelhos analisadores de frequência, tornou-se possível comprovar matematicamente o que por intuição já se sabia desde os tempos remotos. O ouvido humano percebe os sons e transmite ao cérebro informações que serão processadas e entendidas. O som captado pelo ouvido humano ganha sentido quando ele chega no cérebro. O que a gente chama de som é resultado de oscilações muito rápidas que acontecem no ar que está em volta da gente, né? Essas oscilações se dão na forma de compressão e rarefação do ar, ou seja, as moléculas do ar se comprimem e se rarefazem muito rapidamente, e o ouvido capta esse movimento. Quando ele se movimenta para frente, ele cria uma zona de compressão do ar. Quando ele se movimenta para trás, ele cria uma zona de rarefação do ar. Então aqui a gente teria uma representação dessas zonas de compressão, rarefação, que a gente pode representar como uma onda que vai se propagando. Quando ela está positiva, ela representa a compressão. Quando ela está negativa, ela representa a rarefação do ar. As notas musicais, na verdade, são variações da frequência de oscilação. Por natureza, os sons podem ser curtos ou longos, graves ou agudos, fortes ou fracos, e podem ser facilmente reconhecidos por sua fonte sonora. Um
Um som traz dentro de si todas essas informações, simultaneamente. Por exemplo, se alguém emitir um som que tem uma determinada frequência de vibração e uma outra pessoa emitir um que tenha o seu dobro, o ouvido humano interpreta essas frequências sonoras como equivalentes e passa a aceitá-las como sons musicais idênticos. Desde a antiguidade, nas mais variadas épocas, os povos se utilizaram desse conhecimento para organizar suas criações musicais. Desenvolveu-se o costume de utilizar os sons que o nosso ouvido reconhecia como equivalentes, como limites de uma espécie de espaço sonoro que poderia ser dividido, ou melhor, fracionado. Uma maneira bastante comum de fracionar esse espaço entre dois sons equivalentes, Dó e Dó, por exemplo, é em 7 partes. Por gerar 7 notas, criou-se a denominação oitava para este ciclo, já que o oitavo som passa a ser considerado o primeiro do espaço equivalente, dando a impressão de voltar ao início e, assim, virtualmente, até o infinito. Vamos continuar nossa viagem através dos tempos e descobrir que durante muitos séculos, e mesmo nos dias atuais, a música continua servindo como uma espécie de ponte entre o céu e a terra. E quando a gente ouve a música do Bach, a gente sente um teor religioso muito forte, de elevação espiritual mesmo, assim, né? E, ao analisar a música dele, você também vê um amor tão grande à pesquisa musical, matemática, quase científica, entende? Que só se fosse uma busca pela perfeição, né? Atingir Deus por uma perfeição. Na época do Bach, estava sendo definido o que depois ficou sendo conhecido como o período tonal da música. A partir do Bach, a dimensão do acorde, que são notas tocadas ao mesmo tempo, né, começou a fazer sentido. Então, o Bach já escreve pensando assim e também pensando do jeito antigo. Ele mistura as duas coisas, né? O temperamento consistia em dividir a oitava em 12 porções de tamanho idêntico. Afinando os instrumentos dessa maneira, qualquer melodia poderia ser transposta para outros lugares do teclado. E a reconheceríamos como sendo a mesma música, mas em tons diferentes. Esse intervalo pode ser dividido de várias maneiras, né? Os hindus dividem, sei lá, mais do que 12, os chineses gostam da divisão em 5, né? Então os ocidentais acharam uma maneira exata, né? Bem a nossa cara ocidental, de dividir esse intervalo em 12 frações iguais, né? Isso foi chamado de temperamento, porque é um temperamento em relação à natureza. Imagina que você pega um tubo, assopra esse tubo, né? Sai uma nota bem grave. Aí você assopra de novo, sai outra nota, que vai ser a oitava da primeira. Aí assopra de novo, sai outra, que é a quinta da segunda. E se você conseguisse tirar uma série de sons, que é chamada série harmônica, né? Só soprando esse tubo, não dariam essas notas aqui. Entende? Quer dizer, a natureza, os sons, da maneira como eles estão na natureza, não é a maneira como está no teclado dos instrumentos ocidentais. Essa maneira é chamada de maneira temperada. Então, essa música que foi consolidada, porque os caras vinham pesquisando há muitos anos, né? Nessa época, é depois a música que se torna regra.
E o Bach, para demonstrar e para estudar isso, ele falou assim, 12 notas, então eu posso fazer 12 músicas em 12 tons diferentes, tanto no modo maior quanto no modo menor. Então ele escreveu Cravo Bem Temperado, em 24, com 24 tons, né? Dó maior, Dó menor, Dó sustenido maior, Dó sustenido menor, Ré maior, Ré menor. E depois escreveu de novo um outro volume com mais 24, quer dizer, 48 peças, quer dizer, ele estava estudando, entendeu? Assim, eu vejo o Bach, não só eu que vejo, né? Muita gente vê como um grande pesquisador da linguagem musical, dos aspectos musicais e matemáticos da linguagem, né? À medida que analisamos os acontecimentos musicais à luz da matemática, a exatidão numérica que orienta a escolha das notas e dos ritmos quando os músicos tocam ou compõem parece indicar que, de alguma maneira, eles sempre buscavam a perfeição. Vamos entender isso melhor? O filósofo e matemático Pitágoras realizou a primeira experiência registrada na história da ciência. Pitágoras construiu um instrumento composto por uma única corda estendida, que poderia ser pressionada em lugares calculados, e assim geravam sons que mantinham relações aritméticas. Para entender isso melhor, observe a sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E perceba que cada número é obtido acrescentando 1 ao número anterior. Mas as notas obtidas à maneira pitagórica, geradas por relações aritméticas, produzem a cada oitava não as mesmas notas da primeira, mas outras sutilmente desiguais. Essa diferença faz com que cada novo conjunto de notas seja diferente do primeiro. Se pensarmos em um esquema para representar esse fenômeno sonoro, as escalas pitagóricas geram não um círculo, mas sim uma espiral de notas. A música produzida por Bach e outros músicos de sua época, por se utilizar dos acordes, que são notas tocadas simultaneamente, precisava de uma mesma afinação em todas as oitavas, para que não se tivesse a impressão de desafinação. Para isso, os músicos como Bach e, posteriormente, os inventores do piano, optaram por dividir a escala não de maneira aritmética, mas sim geométrica ou logarítmica. Na prática, a nova escala divide a pequena diferença existente entre, por exemplo, o dó de uma oitava e o dó da seguinte, entre todas as notas da escala. A escala temperada, dessa maneira, altera sutilmente todas as notas, criando sons não naturais. Gera, porém, uma escala circular, em que o fim de uma oitava coincide com o início da outra, e assim é mais adequada à música da época de Bach. Essa nova maneira de afinar os instrumentos e de organizar a escolha das notas só se tornou possível através de uma nova maneira de fazer cálculos. Os logaritmos foram criados por John Napier em 1614 e são um modo de fazer cálculos. Essa sequência de números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante é uma sequência aritmética, pois cada número é obtido acrescentando-se 1 ao anterior. Já uma sequência geométrica como 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 é obtida multiplicando-se por 2. Pois bem, os logaritmos nasceram quando buscamos encontrar uma relação entre essas duas sequências numéricas. Perceba que uma sequência geométrica pode ser escrita da seguinte maneira. 2 é 2 mesmo, ou 2 vezes 1, ou ainda 2 elevado a 1. 4 é 2 vezes 2, ou 2 elevado a 2. 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 elevado a 3. Perceba que agora a sequência geométrica é formada por uma base, nesse caso o 2, e os expoentes
formam uma sequência aritmética. Os logaritmos são uma maneira de associar essas duas sequências. Noutras palavras, as 12 notas da chamada escala temperada ou cromática correspondem aos logaritmos de base 2. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 sobre 12, 2 elevado a 2 sobre 12 e assim por diante. Ao adotar o temperamento, temos uma escala circular. O resultado é que agora a espiral fechava e por mais que o compositor passeasse pelas 88 teclas de um cravo ou posteriormente de um piano, o tom ficava preservado, ao mesmo tempo que ganhava possibilidades de nuances emotivas quase inesgotáveis. A forma da cauda do piano, assim como os tubos de um grande órgão, tem o desenho de uma escala logarítmica.